Quem vem na escola bíblica sabe. Isso, né? É quem vem na escola bíblica que sabe, né? Venham na escola bíblica. Soldado tem que estar preparado. Então, Deus dá, queridos, a cada cristão uma missão. Deus dá uma missão comum a todos nós, que é a propagação do Evangelho. E ao mesmo tempo, quando Deus dá essa missão da propagação do Evangelho, Deus está preocupado com salvação de almas. Deus quer salvação de almas. Tanto é que quando nós chegarmos naquele grande dia, o Senhor não vai perguntar quantos carros você teve, né? Quantas fazendas você comprou, quantos aviões, quanto você tinha na sua conta bancária, mas o Senhor vai se preocupar com alguma coisa: quantas almas você ganhou para mim? O que você fez para que o Evangelho fosse propagado e chegado até os confins da terra? Qual foi o seu trabalho, né? E o destino de tudo isso, o destino comum a todos nós, é que nós venhamos a morar com Deus. Então, eu não vim aqui nesta noite pregar para crente derrotado, mas eu vim aqui pregar para quem não quer mais ser derrotado. Eu vim aqui pregar para crente vencedor. E se tem crente vencedor aí, vai dando glória a Deus, vai dando glória a Jesus, porque Jesus é o nosso autor e consumador da fé, e é por Ele e para Ele que nós estamos aqui e nele nesta noite. Então veja, Deus não te fez um vendedor de sonhos, Deus te faz um agente de transformação. Quando Deus te chamou não só para ser um esquenta-banco. Deus não te chamou para ser um crente estátua. Deus não te chamou para ser um crente com mentalidade de gafanhoto. Deus te chamou para ser um agente de transformação por onde você passa. A palavra do Senhor vai nos ensinar que do seu interior fluirão rios de água viva, e você é a boca de Deus na terra. Você representa o reino de Deus sobre os homens que perecem. Em Provérbios 29:18, não precisa abrir, eu vou ler para a gente ir mais rápido. Lá diz assim: onde não há visão, o povo perece, mas aquele que guarda a lei é feliz. Vou ler de novo. Provérbios capítulo 29, versículo 18. Onde não há visão, o povo perece, mas aquele que guarda a lei é feliz. Veja, quando nós observamos todas as palavras de Deus, nós observamos que Deus ele libera promessas sobre os seus, os teus, né? Deus libera suas promessas sobre os seus. Só que quando Deus libera promessas sobre os seus, você vai observar que essas promessas, elas são promessas condicionadas. Ou seja, precisa haver da sua parte uma contrapartida. Então, se Deus fala assim: se creres, verás a glória de Deus. Quando é que você vai ver a glória de Deus? Quando você crer. Se você crer. Se você não crer, você não vê a glória de Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então as promessas de Deus, elas estão condicionadas. Então aqui em Provérbios 29:18 começa dizendo: onde não há visão, a pessoa, o povo perece. Tem muitas pessoas que falam assim: eu quero isso, eu quero aquilo, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo, mas o que ela tem feito para chegar aonde ela quer? Há pouco tempo atrás eu dei um testemunho aqui do meu filho, um menino novo, um jovem de 24 anos, que se esforçou, não veio nada de mão beijada. Deus tem planos para a vida dele? Tem. Mas se ele ficasse sentado no banco, as coisas não iriam acontecer. Porque quando Deus abre a porta, quem tem que entrar pela porta é você. Você tem que ter ação para entrar pela porta que Deus te abriu. Se você recebe uma convocação para um emprego novo,
e você não toma a atitude de ir lá e assumir esse novo emprego, você não vai ter esse novo emprego. E tem muita gente que fala assim: eu comecei a faculdade, mas eu parei. Era para eu estar exercendo aquele cargo, mas eu não quis. Aí depois, lá na frente, ele fica na fila dos amargurados, chorando as pitangas, porque ele tinha a possibilidade de assumir, ele tinha a possibilidade de avançar, de subir mais um degrau, mas porque o medo entrou, a incredulidade entrou, ele então perdeu a oportunidade. E as oportunidades não surgem na nossa vida em todo o tempo. Quando ela vem, nós temos que estar de olhos abertos, preparados para abraçar esta oportunidade de bênção, de vitória para a nossa vida. Então, o primeiro ponto que eu quero destacar aqui, que existe a visão do homem, mas a visão do homem, ela sofre vários tipos de limitações, e a visão do homem, ela está condicionada a certas circunstâncias, para que aquilo venha a se concretizar ou não. Vamos supor que no meu planejamento, eu pense assim: eu quero ganhar apenas um salário mínimo, tá bom para mim. Se você quer apenas ganhar um salário mínimo, então eu tenho que te dizer o seguinte: você vai ganhar um salário mínimo, nada mais além disso. Porque se você coloca o joelho no chão e fala: Senhor, o salário mínimo para mim tá bom, então Deus vai falar assim: você falou, tá bom, assim embaixo, é isso que eu quero, tá bom. Quando eu fui chamado para ser coordenador geral, eu tive que sair da minha casa, ir lá, assumir um compromisso, assumir um cargo e falar: pronto, agora eu sou coordenador geral. Percebe? Se eu ficasse em casa, eu recebi o telefonema, mas se eu ficasse em casa, eu não seria, eu não estaria na posição que eu estou hoje. Então, é isso que nós temos que ficar atentos. E por que eu digo isso? É para mim enaltecer? De forma alguma. Mas que o meu exemplo possa te ajudar você a abrir o entendimento, para as coisas que estão por vir. Deus tem promessas sobre esta igreja. Essa promessa diz que essa igreja vai deixar de ser uma igrejinha. Mas a questão é, se você não abrir a mente para abraçar esta visão de que esta igreja não vai ser mais uma igrejinha, você vai ficar para trás, porque Deus vai trazer os de fora e você vai ficar aí se murmurando, se perguntando por que as coisas não te aconteceram, por que aquele que chegou hoje na igreja já está na sua frente. Então, acorda enquanto é tempo. Se você quer coisas grandes da parte do Senhor, aprenda a pedir coisas grandes. Mas se prepare também para as coisas grandes. Porque quanto mais nós subimos, maiores são as nossas responsabilidades. Maiores são as demandas. Então, aquilo que para você pode parecer impossível, para Deus não é impossível. O impossível aos homens sempre será possível a Deus, porque Deus, Ele é o Deus dos impossíveis. Então a questão é, dentro da visão que você tem, o quanto você tem trabalhado para conquistar? Quais são as estratégias que você tem adotado? Você quer fazer uma faculdade, mas você tem estudado mais que os outros? Ou você tem, como cristão, como sal e luz, tem estudado menos, tem sido menos prudente que o ímpio? Você tem sido mais prudente que os ímpios? Você tem andado em obediência à Escritura Sagrada? Você tem feito como as formigas, que ela tem reserva para os tempos ruins? A formiga, ela faz reserva para os tempos ruins. Você pode ver que a formiga some num determinado período. Você fala: onde estão as formigas? Ela está lá, guardadinha.
com a sua reserva, esperando o tempo voltar ao normal para que ela possa de novo, né, voltar à atividade fora do seu formigueiro. Então, você tem feito como as formigas? Tem tido reserva para os tempos ruins? Se amanhã ou depois a Bolsa de Valores cair, o Brasil virar de ponta cabeça, você fez reserva? Como está? Segundo ponto, a visão e as ações do diabo, ela sempre está condicionada à natureza perversa do diabo, que é matar, roubar e destruir. O diabo, ele é 100% maligno. Nele não existe bondade nenhuma. Se ele puder destruir o seu casamento, ele vai fazer de tudo para destruir o seu casamento. Se ele puder destruir as suas finanças, ele vai fazer de tudo para destruir as suas finanças. Mas quando tem um joelho no chão, quando tem obediência, e quando você busca o Senhor, você se blinda contra as ações e os ataques do diabo. Mas tem muita gente brincando de ser crente, brincando de ser cristão, e aí a sua vida não avança. Mas Deus não é o problema nessa história, porque Deus, Ele quer a contrapartida. Ele libera a promessa, Ele fala: eu faço porque eu sou fiel, não sou filho do homem para que minta, nem para que se arrependa. E Deus faz, mas a sua contrapartida como está? Terceiro ponto, a visão de Deus prioritariamente é a visão de vida e vida com abundância. Aonde a situação parece ser morte, pode saber que Deus enxerga vida. Vou repetir: aonde a situação parece ser morte, parece não ter saída, parece não ter escape, Deus vem escape, Deus vem vida. Quando Deus chama o profeta Ezequiel e fala: profeta Ezequiel, olha para esse vale de ossos secos, pode sair alguma coisa daqui? O profeta, naquela reserva de profeta, ele fala: tu o sabes, tu o sabes. E Deus sabe mesmo. Deus sabe que do vale de ossos secos pode sair vida. Deus tira de onde não tem, e Deus tira de quem tem para dar para quem não tem, quando Ele quer. Então veja, a visão de Deus prioritariamente é uma visão de vida e vida com abundância. A visão dada por Deus a nós, ela é fundamental para moldar a nossa caminhada e chegarmos ao destino planejado por Deus. A Bíblia mostra que a visão ela é crucial para nós alçarmos voo, alçarmos o propósito de Deus. Queridos, a prática da oração, ela não pode faltar na vida do crente. A prática da oração, a crença no poder da palavra de Deus, a crença na palavra de Deus e da fé pode mudar qualquer realidade, pode moldar e mudar qualquer realidade. Eu creio que cada um de vocês aqui tem alguém na família ou alguém na parentela que você olha para a vida daquela pessoa, você fala: essa pessoa é uma pessoa de fé, é uma pessoa de oração. E você vê que quando a pessoa é uma pessoa de fé, é uma pessoa de oração, Deus sempre estará com ela. Quando eu vou para a minha Bíblia, e quando você vai para a sua Bíblia, lá em Números capítulo 13, versículo 31 a 33, vai falar sobre alguns homens que foram selecionados por Moisés. A história você conhece, então eu vou resumir, né? Alguns homens foram selecionados por Moisés para fazer a função de espias. Só que esses homens que foram selecionados por Moisés não eram quaisquer homens, eram homens capacitados. Eles eram príncipes, eles eram capitães da sua tribo, eles eram cabeças da sua tribo. Então eles eram líderes, eram pessoas que tinham liderança. E liderança tem que ter visão. E aí Moisés fala: olha, vocês 12, vocês vão subir
e vão olhar a terra que Deus prometeu. Só que, veja só, esta visão de separar 12 espias foi Deus que mandou Moisés fazer. Deus foi lá e falou: Moisés, separa 12 cabeças das tribos, 12 príncipes, 12 capitães, 12 líderes. Separou? Você vai mandar lá para a terra de Canaã, que eles vão espiar a terra. Olha, estratégia militar. Eles vão entrar na terra, não vão ser identificados, não vão saber quem são eles, mas eles estão lá para espiar a terra. Estratégia militar. Conhecer o território do inimigo, para se apossar do território do inimigo. Porque na verdade a terra já era deles. O que Deus estava fazendo era o seguinte: eu vou te dar a reintegração de posse, porque quem está ocupando esse lugar vai ter que sair, porque esse lugar é teu. Tem gente ocupando o teu lugar. O lugar é teu. E Deus está com o mandado de reintegração de posse nas mãos, pronto para te entregar. Mas Deus está esperando a sua contrapartida. E o que estes homens fizeram? Esses homens foram lá, olharam a terra, viram que a terra era boa, voltaram com um cacho enorme de uva, que tinha que 2 homens trazer num varal o cacho de uva, tamanho o cacho de uva. Aí eles chegam, quando eles voltam depois de 40 dias na terra dos inimigos, eles voltam com o relatório. Agora, o que acontece nesse retorno, na hora de entregar o relatório para o líder Moisés? 10 deles tiveram mentalidade de gafanhoto. Não tenha mentalidade de gafanhoto. Não sei se vai dar tempo de eu chegar aonde eu planejei, mas não tenha mentalidade de gafanhoto. 10 deles chegam com um relatório negativo. Na verdade, quando eles chegam, eles primeiro dão as boas notícias. Chega, mostra o cacho de uva, fala que a terra é boa, fala que a terra é conforme Deus falou, manda leite e mel, mas olha só aqui, ó, presta atenção aqui comigo, ó. Olha o problema. Eles tinham sido escravos por muitos e muitos anos. Os filhos deles viveram vendo seus pais debaixo da escravidão. E talvez você esteja numa condição de pobreza e você se considere que nunca vai sair desse estágio. Você não vai sair se você quiser. Porque se você quiser, você sai. Porque Deus está contigo. Mas você vai ter que fazer a sua parte. Você só não muda a história da sua vida se você não quiser. Porque se você se colocar na posição de um homem de fé, uma mulher de fé, e buscar, planejar e correr atrás da realização, vai acontecer. É essa a fé que você tem que ter. Porque se você não tiver a fé, pronto, já não dá certo. Se você observar, o ímpio está lá estudando. Está lá estudando para passar no vestibular de medicina. Ele está gastando 6 horas, 7 horas, 8 horas estudando. Está lá estudando para o concurso público, 6 horas, 7 horas, 8 horas. Então quando alguém olha para mim, fala assim: a Marina sempre tem público. Quando olha para a vida do meu filho, o filho dele passando no concurso, está ganhando bem. Mas ele pagou o preço. Então foi mérito. Deus abençoou, mas ele teve que fazer a parte dele. Eu tive que fazer a minha parte. E você está fazendo a sua? Faça a sua, pegue a visão. Faça a sua parte. Que Deus será contigo. Eles voltam com o relatório e
eles vão falar assim, versículo 33 do capítulo 13 de Números: também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Para aí, presta atenção, vou ler de novo. Também vimos ali gigantes, eles estão relatando o que eles viram, olharam. Filhos de Anak, descendentes dos gigantes, o povo era gigante. Então a luta não ia ser assim, a luta tão tranquilinha não. E éramos, aqui entra o problema. Algumas pessoas têm complexo de inferioridade. Algumas pessoas, Deus está falando: eu vou te dar, eu vou fazer, eu vou abrir a porta. Mas Ele está olhando e falando assim: ai Senhor, mas essa luta é muito grande, o gigante é muito grande. Mas quem derruba o gigante é Deus. Quem derruba a muralha é Deus. Quem abre portas é Deus. Quem quebra cadeados e quebra correntes e grilhões é Deus. Jesus está no negócio. Se você tem fé, Jesus está no negócio. E éramos aos nossos olhos como gafanhotos. Aqui eles estão falando, quando ele diz assim, éramos aos nossos olhos, eles estão olhando para dentro deles. E eles estão se enxergando como alguém incapaz, como alguém que não pode, como algo que é impossível. Ele está olhando para dentro dele. Mas quando ele fala assim, e assim também éramos aos seus olhos, peraí, como que ele pode falar que o inimigo estava dizendo que ele era gafanhoto? Eles não eram espias? Pensa comigo, eles não eram espias? Eles se identificaram lá na terra que eram espias? Não se identificaram. E como que ele pode afirmar que ele estava na terra como espia? Ninguém sabia que eram espias, e o povo de lá olhou eles como gafanhoto. Não, isso está na mente deles. Isso foi altamente deles. Muitas coisas a sua mente te bloqueia. E você precisa se desvencilhar desses bloqueios e não ter medo de novos desafios, e ir para lugares mais altos, mais elevados. Deus quer que você prospere, Deus quer que você cresça, Deus quer que a igreja, as tendas se alarguem. Querido, eu nem falo o que está no meu coração em relação ao projeto de igreja, né? Mas o negócio é grande. O dia que Deus mover as águas, abrir as portas, vai ser tremendo. Vai ser tremendo. Então aqui, esse livro de Números, ele vai contar sobre o censo dos israelitas, a organização das tribos. É um livro que vai falar das leis civis, das leis religiosas. Ele vai falar, descrever a jornada do Sinai até Canaã. Ele vai falar da rebelião, e ele vai falar das consequências da incredulidade e o problema que Moisés teve que enfrentar com estes espias. 10 deles estavam com uma visão negativa, com um relatório negativo. Apenas 2 estavam íntegros na sua fé, com força, com firmeza. E a Bíblia diz, né, que a fé agrada a Deus. Sem fé desagrada a Deus. Então assim, quando a gente vê aqui, nós vemos quando nós vamos para o livro de Josué, nós vemos, por exemplo, lá no livro de Josué, um exército inteiro debaixo da liderança de Josué, que ele deixou de vencer uma batalha contra um povo, e aquele povo era o povo de Ai, era um povo pequeno, né? Mas ali naquela circunstância, eles deixaram de vencer a batalha, porque uma pessoa estava em desobediência, apenas uma pessoa, e um exército inteiro perdeu uma batalha, subiram com 3.000 homens e voltaram com 36 soldados mortos. Ainda tiveram baixa e foram envergonhados por causa da desobediência. Aí quando nós vamos aqui para Números, nós vamos ver que Moisés enviou os 12 espias e apenas 10 pessoas inflamaram o coração de quase 3 milhões de pessoas.
inflamar o coração de um povo inteiro. Veja, nós temos ali, quando nós pegamos lá aquela parte da Bíblia que fala que Jacó veio com toda a sua família, e era por volta de 70 pessoas, eles vieram e foram morar no Egito, que José era governador, ficaram lá. O que acontece ali? O povo que estava no Egito, né, começou a crescer em número de pessoas. O faraó que gostava de José, né, morreu. Mas se levantaram outros líderes, se levantaram outras pessoas, se levantou um novo faraó. Esse novo faraó não conhecia a história de José, não conhecia José. Ele olha para aquele povo, ele vê aquele povo crescendo, ele tem medo daquele povo então tomar conta da situação. Deus entra em ação, liberta o povo através das mãos de Moisés. O povo passa pelo deserto. Olha só, Deus fazendo a obra, tirou-os da escravidão de muitos e muitos anos, de séculos. Deus os tira da escravidão. E tem muita gente que saiu do mundo, está na igreja, mas o Egito não saiu dele. Está querendo viver o Egito dentro da casa do Senhor. Está vivendo mentalidade de escravo dentro da igreja, quando era para estar vivendo uma vida de vencedor. Porque a palavra de Deus vai nos ensinar que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Tem pessoas dimensionando o tamanho do gigante. Ai, que o diabo. Ô querido, você com Jesus, você derrota qualquer gigante. Aleluia. Ele pode resistir, mas a vitória é certa. Então veja, não só aqueles 10, mas um povo inteiro não se mantiveram firmes na palavra de Deus, apenas Josué e Caleb. E o povo ainda queria apedrejar Josué e Caleb. Os dois que estavam firmes ali na palavra, que estavam tentando convencer, então eles eram minorias naquele momento. Josué e Caleb eram minorias. E eles estavam querendo apedrejar Josué e Caleb. Josué e Caleb se levanta com autoridade e fala para o povo calar a boca. E ele fala para subir e lutar, arregaçar as mangas, colocar a armadura e ir para a guerra, para a batalha. Só que aí, o que acontece? Já era tarde demais. Deus ficou chateado com a situação. Deus olhou e ficou chateado com a situação. Porque Deus prometeu. Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Só que o que Deus esperava deles, o mínimo que Deus esperava deles, é que eles honrassem a Deus através da sua fé. Porque enquanto eles estavam no deserto, eles estavam acostumados a ver sinais, prodígios, maravilhas, milagres do Senhor o tempo todo. Era maná, era codorniz, era de tudo. Deus fazia de tudo. Era coluna de fogo, nuvem, o sapato que não envelhecia, a roupa que não envelhecia. Você imagina o que é isso? Uma pessoa ficar lá vários anos no deserto e a roupa não envelhecer, o sapato não perder. Eles viveram o sobrenatural de Deus no deserto. Só que quando eles estavam na porta da bênção, da vitória, eles jogaram por terra todo o trabalho que Deus tinha para eles. E por causa disso, porque eles inflamaram, eles incendiaram o coração do povo, eles não entraram na terra prometida. Deus precisou levantar uma nova geração abaixo de 20 anos para que pudesse entrar na terra prometida. Deus cumpriu a promessa? Cumpriu. Só que aqueles lá não puderam entrar. Então veja,
Eu disse agora há pouco que as promessas de Deus são condicionadas ao cumprimento de um mandamento, não é? E aí eu disse: se creres, verás a glória de Deus. Então, se você acreditar, você verá a glória de Deus. Então vamos dar mais uma passeadinha na Bíblia, vamos ver mais algumas coisas. Olha só, quando Deus fala para Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua família, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Essa promessa está condicionada. Ela está condicionada o quê? A obediência de Abraão em deixar tudo para trás e seguir Deus. Quando eu olho para a Bíblia e vejo que Jesus está dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Qual é a condição que está por trás dessa palavra? A condição é que a fé em Jesus Cristo como Salvador te leva à bênção da salvação. Mas se você não exerce a fé em Jesus como Cristo sendo Salvador, então você não tem direito a entrar na Canaã celestial. Então, quando eu vou para a palavra e vejo assim: não temas, porque eu sou contigo; não te assombres, porque eu sou o teu Deus; eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Esta promessa ela está condicionada a quê? Condicionada à confiança em Deus e à busca da presença do Todo-Poderoso. Então veja, enquanto aquele povo saiu do Egito, estava no deserto, Deus estava fazendo um tempo de preparação. Neste tempo que você está esperando a tua promessa, é um tempo de preparação. Mas Deus, mesmo assim, Ele te socorre nesse tempo de preparação. Pela graça, pela misericórdia dEle, Ele estende as mãos e te abençoa. Então veja, pessoas sem visão, elas vivem perdidas, elas vivem desorientadas. Quando você pergunta: qual é o seu projeto de vida? A pessoa fala: eu não sei. Se você não sabe, você não vai chegar a lugar nenhum. Pessoas sem visão vivem perdidas, vivem desorientadas. Que Jesus nesta noite abra a sua visão e te propicie orientação e esperança. Que Jesus venha tirar toda a miopia espiritual do nosso meio, porque é tempo de crescimento, é tempo de prosperidade. Mas lembre-se, que para você conquistar, você vai ter que fazer a sua parte, você vai ter que se esforçar, você vai ter que orar, você vai ter que jejuar, você vai ter que se consagrar, vai ter que acreditar, vai ter que confiar e esperar nas promessas de Deus. Então, entre na quarta dimensão espiritual. Fique firme no propósito, querido, porque se você sair do propósito, você perde, e você vai ficar rodeando 40 anos no deserto, vai ficar patinando no mesmo lugar. Não saia do propósito. Aqui foi cantado sobre Daniel. Daniel foi perseguido, mas os olhos de Daniel não estavam na terra, foi jogado na cova dos leões, mas os olhos de Daniel estavam com o Todo-Poderoso, e Deus os livrou na cova dos leões, fez os leões fecharem a boca e ficarem com fome a noite inteira, mas Daniel teve a vitória. Então não deixe as pessoas matarem os teus sonhos, mas às vezes não são as pessoas que estão matando os teus sonhos, às vezes é você mesmo que está enterrando os teus sonhos. Se você está se sentindo desprezado, se você está se sentindo esquecido, se você está se sentindo humilhado, se você está se sentindo envergonhado, veja que quando Deus permite a humilhação e quando Deus permite a vergonha bater na sua porta, é porque Jesus quer te exaltar. Mas às vezes você está lá murmurando. Quem murmura fica no deserto, rodeando, e vai atrasando a promessa, e vai atrasando a bênção. E essa humilhação não é para a morte, essa vergonha não é para a morte, essa humilhação é para quando você passar esse período, Deus te exaltar lá na frente, porque Deus já tem a promessa, a bênção, a vitória lá na frente. O problema é que alguns estão perdendo tempo com coisas que não dão retorno. Eu vejo um monte de crente só em TikTok, em Kawaii, sei lá mais o que, perdendo tempo.
Você pensa que Jesus não vai cobrar? Você pensa que Jesus não vai falar assim: ei, por que você não leu minha palavra? Ah, Senhor, não tive tempo. Ô anjo, traz aí o relatório do fulano. Jesus, ele passou, de segunda a domingo, 8 horas no TikTok, no Kawaii, não sei o que, E quantas horas ele leu a minha palavra? Ele disse que estava muito ocupado, Senhor. Então, desse jeito você não avança, querido. Você tem que prestar atenção no seguinte, existem coisas na nossa vida que elas são interessantes, mas existem coisas na nossa vida que elas são importantes. Às vezes o interessante e o importante eles se juntam, e aí é legal, né? Às vezes você, por exemplo, trabalha naquilo que você gosta e você tem o retorno financeiro que você desejava. Amém, glória a Deus. Se você tem um interessante e um importante conciliando, amém, glória a Deus. Mas nem sempre vai ser assim. Então tem muita gente que está gastando tempo com coisas que apenas são interessantes para passar o tempo e está esquecendo das que são importantes. Jesus está preocupado com as coisas que são importantes. E você, como soldado de Cristo, tem que estar preocupado com as coisas que são importantes. Jesus quer que você cresça e saiba que aqueles que te desprezaram vão ter que ver você numa situação muito mais confortável que elas. O que Deus tem para você, a palavra de Deus vai dizer que os olhos nunca viram, nem os teus ouvidos não ouviram e nem subiu o teu coração. Deus tem promessas para esta vida terrena, mas Deus tem promessas celestiais também. Então veja, aqueles espias, eles pecaram porque eles desacreditaram de Deus e ainda contaminaram o povo com o fermento da incredulidade. Eles tinham camuflagem de cristão, aqueles 10 espias. Eles tinham camuflagem de cristão. Mas na hora que eles foram provados, na hora que eles subiram para espiar a terra, que eles viram a realidade que eles teriam que enfrentar, eles se acovardaram, foram covardes. E Deus não pode contar com covardes. Deus não conta com covardes para fazer a sua obra. Ou você é uma pessoa titutando, ou naquele dia Deus vai falar assim: porque não és que nem quente nem frio, és morno, vomitar-te-ei da tua boca. Crente meia boca não agrada a Deus. Ou você assume a fé, abraça a fé, ou você morre no deserto. Tem gente que está na casa do Senhor, mas ainda continua vivendo as coisas do Egito. A descrença, queridos, o desânimo, não trazem nenhum alinhamento com Deus. Então o que aqueles homens tinham que ter feito? E vai dizer a Bíblia que eles morreram subitamente naquele momento. Morreram subitamente. Perderam a vida naquele momento, os 10 espias. Somente Josué e Caleb ficaram vivos. Somente Josué e Caleb entraram na terra prometida com o povo que tinha abaixo de 20 anos. Então, nós somos chamados a entrar na frequência de Deus. Nós somos responsáveis por trazer luz, orientação e esperança por onde a gente passa. Nós somos chamados pela palavra de Deus a renovar o nosso modo de pensar. Em Romanos capítulo 8, versículo 6, vai falar assim: a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. E lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, vai dizer assim, vai nos ensinar que nós não devemos moldar a nossa mente de acordo com os padrões sujos desse mundo, mas manter a nossa mente transformada pela palavra de Deus. Pode ver os caminhos que essa geração está adotando.
cada vez mais longe de Deus. Quanta sujeira, quanta coisa em desconformidade com a palavra de Deus. E aí em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3 vai dizer assim: mas temo que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos entendimentos e se apartem da simplicidade e da pureza que é em Cristo. A Bíblia diz assim: você pode ver várias coisas, ouvir várias coisas, mas você tem que ter um filtro. Você tem que ter um filtro. Filtrar. Reter somente aquilo que é bom. Então nós vivemos cercados de pessoas. Aqui às vezes nós nos sentimos como minoria, nós nos sentimos isolados. Mas leve com você o exemplo de Josué e Caleb. Leve com você que o medo ele existe. Quando o medo vem, a gente tem que analisar os riscos. Mas nós não podemos confessar uma fraqueza espiritual. Você tem que vir para a palavra e dizer: Senhor, eu estou assim, mas pela mão forte do Senhor eu vou me levantar, pela mão forte do Senhor eu vou vencer, pela mão forte do Senhor eu vou superar esse obstáculo. Somente Josué e Caleb tiveram uma coragem moral para defender firmemente a fé deles. Eram homens corajosos, eram homens que estavam preparados na sua fé. Agora, para caminhar para o encerramento, eu acredito que todos já tenham entendido o que é mentalidade de gafanhoto, mas vamos dar uma olhada um pouquinho melhor. A mentalidade de gafanhoto, ela está ligada a uma autoimagem distorcida, a uma visão depreciativa que a pessoa tem de si mesma, mais ou menos assim: eu não posso, eu não consigo, eu não sei. E essa pessoa que fala eu não sei, eu não consigo, eu não posso, ela nem busca saber. É uma pessoa que tem complexo de inferioridade. Às vezes, queridos, ela foi criada dentro de um ambiente que aquilo foi incutido na mente dela, mas ela precisa romper com esses complexos de inferioridade que foram criados dentro do âmbito familiar. Essa pessoa que tem mentalidade de gafanhoto, ela não busca excelência em nada. Tudo que ela começa, ela abandona no meio do caminho. Então veja, aqueles homens olharam para o problema ao invés de olhar para Deus. Então, o problema pode vir. Às vezes você pode receber alguma notícia ruim, mas você, ao invés de olhar para o problema, olhe para o autor e consumador da sua fé. Olhe para aquele que pode mudar as circunstâncias. Clame a Ele, porque a palavra de Deus vai nos ensinar: clama a mim e responder-te-ei. Então aquele povo míope não conseguiu enxergar com as lentes de Deus. Aquele povo míope não conseguiu enxergar com as lentes de Deus. As lentes daqueles 10 espias e daquele povo estavam embaçadas, ao ponto deles quererem cogitar a deposição de Moisés, ao ponto deles quererem tirar Moisés da liderança, e queriam voltar para o tempo da escravidão, para o Egito. Agora, eu vou falar na minha família, na minha parentela, vai vendo. Eu já tive pessoas na minha parentela que eu paguei o curso para ela ir lá em São Carlos, foi fazer um curso de vigilante lá em São Carlos, teve a estada dela lá em São Carlos, comida, curso, fez o curso, passou, voltou para Araçatuba, e sabe o que ela fez com o certificado de vigilante? Colocou na gaveta e foi fazer outra coisa que nunca deu retorno nenhum. O que é isso? Complexo de inferioridade.
mentalidade gafanhoto. Eu tenho pessoas na família que eu cheguei para ela e falei assim: olha, eu faço para você os cartões de visita, eu monto para você na internet o que você precisa, só que você tem que fazer o seguinte: você tem que trabalhar só nessa área, você tem que sair e entregar os cartões em determinados lugares. Aproveita que eu estou de férias, eu posso fazer tudo isso para você agora nas minhas férias. O que a pessoa fez? Não deu a mínima. Mas quando você vai na casa dela, ela está sempre reclamando que a vida está difícil, que está faltando as coisas, que isso, que aquilo. Mentalidade de gafanhoto, na minha parentela. Quem tem que romper com essa mentalidade de gafanhoto, com essa síndrome, essa doença que atinge o psicológico, são elas. A gente pode falar, mas a mudança tem que partir delas. Na Bíblia tem várias pessoas que foram pessoas de fé, mas que foram também pessoas que tiveram mentalidade de gafanhoto. Abraão, homem de fé. José, homem de fé. Daniel, homem de fé. Mas nós tivemos homens com a mente pequena, que os olhos eram terrenos. Exemplo, Geazi. Geazi perdeu a bênção de ser sucessor de Eliseu. Era para ele ser profeta. Perdeu a bênção, deixou de ser sucessor. A mulher de Ló foi olhar, estava com saudade de Sodoma, do que deixou lá para trás. Virou estátua de sal. Perdeu a bênção. Então Esaú perdeu o direito de ser sucessor de seu pai, porque estava preocupado com a barriga. Judas perdeu a oportunidade de ser lembrado como um dos 12 apóstolos. Davi, quando peca com Batseba, ele perdeu a alegria da salvação. E aí, a pergunta é: como está o seu coração nesta noite? Qual é o sentimento que paira dentro de você? É um sentimento de tristeza? É um sentimento de decepção? É um sentimento de dor por ter perdido algo? Se você está assim, saiba que Jesus, ele é consolo. Saiba que Jesus, ele é fortalecimento. Saiba que Jesus, ele é restituição. Saiba que Jesus, ele é renovo. E o Espírito do Senhor está na casa, neste lugar. Então, quantos não são aqueles que estão perdendo oportunidades, que não estão perdendo algo por causa da mentalidade de gafanhoto? Aqui eu quero voltar de novo em mim, queridos. Não é para vaidade minha, é apenas um exemplo. Por favor, toda a glória seja dada a Jesus. Toda a honra, todo o louvor, toda a glória seja dada a Jesus. Eu tive a oportunidade de ser diretor de escola. Fui convidado para ser diretor de escola. Só que aí o que acontece? Quando a oportunidade bateu na minha porta, faltou uma coisa para mim: eu estar preparado para aquela oportunidade. Eu não tinha na época o certificado de diploma de pedagogia. Eu já tinha o diploma de letras, eu já tinha o diploma de direito, eu já tinha um monte de certificado, eu já tinha cursos técnicos, mas me faltou um único certificado, um único diploma, que era de pedagogia. A oportunidade bateu na porta e eu perdi a oportunidade. Já se passaram não sei quantos anos e essa oportunidade não voltou. Mas Deus deu um crescimento, mas não nessa área. Então veja, não fique focalizando seus olhares somente no aqui e agora. Os problemas podem estar na sua frente, a luta pode estar acirrada, mas focalize naquele que pode te ajudar a vencer os seus problemas. Focalize naquele que pode te abrir portas onde não há porta. Coloque os teus olhos nele e não no teu problema. Os 10 espias colocaram os olhos nos problemas e por isso eles perderam.
Eliseu chega para o rei de Israel e ele fala assim: ó, pega um arco aí e pega flechas aí. O rei pega o arco, pega a flecha, e o profeta coloca a mão na mão do rei. E Eliseu fala para ele: olha, atira a flecha. Ele atira. Só que quando foi para o rei atirar a flecha na terra, ele só atirou 3 flechas na terra e parou. Foi nesse momento que o profeta Eliseu se indignou e falou para ele: você poderia ter atirado 5 ou 6 vezes. Ou seja, o que nós podemos extrair dessa lição? Que o rei poderia ter ido além, mas ele ficou aquém. O rei poderia ter ido além, mas ele ficou aquém. E tem muita gente que está aquém daquilo que Deus quer fazer. Você não foi chamado para fazer o que todo mundo faz, e nem dizer o que todo mundo diz. Você foi chamado para ser o diferencial por onde você passar. Você foi chamado para ser o diferencial por onde você passar. Hoje de manhã na escola bíblica, a Luane até perguntou para mim assim, né, o que é um estadista? Quando eu falei de Daniel, né, o que é um estadista? Aí eu falei para ela assim: olha, nós não temos mais estadista, porque o estadista é aquele que as ações dele já é preparando para o futuro. E normalmente as pessoas que são figuras públicas, elas preparam somente as coisas para o imediato, para o aqui e agora. E o estadista está vendo lá na frente. Exemplos de pessoas que foram estadistas: Winston Churchill foi estadista. Abraham Lincoln também é considerado um estadista. Mas aonde estão os estadistas? Precisamos de estadistas. Como Deus nos vê. E aí eu vou encerrar aqui. Se dependesse de mim, eu queria ir muito mais, porque tem muito mais conteúdo aqui, tem muito mais matéria, tem muito mais lição, mas eu não sei se as pessoas me aguentam. Mas eu vou encerrar aqui, ó. Às vezes nós dizemos negativamente, mas nós não temos que dizer negativamente, nós temos que fazer uma afirmação positiva do que a Bíblia diz, que somos e que podemos. E aí eu vou dar alguns exemplos para vocês. Veja só. Primeira frase negativa, nós dizemos assim: nunca vou conseguir. Aí vamos para a Bíblia. Qual é a afirmação positiva da Bíblia? Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso. A pessoa diz: nunca vou conseguir. A Bíblia diz: você pode todas as coisas. Em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Olha só, somos mais que vencedores. Segundo exemplo, a pessoa diz assim: eu sou fraco. A palavra de Deus vai trazer uma afirmação bíblica dizendo: o Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele se tornou a minha salvação. O Senhor é a minha força. Terceiro exemplo, eu não tenho valor. A afirmação bíblica vai dizer o seguinte: vocês são o sal e a luz deste mundo. Quarto exemplo que eu separei aqui de frase negativa: eu sou um pecador sem esperança. Não tem esperança para mim, eu sou pecador. A Bíblia vai trazer uma afirmação positiva dizendo: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quinto exemplo, a pessoa vai dizer assim: eu estou sozinho. A palavra do Senhor vai afirmar o seguinte: não te deixarei, nem te desampararei. Como você pode dizer que você está sozinho? Como você pode dizer que Deus te abandonou? E sexta e última frase negativa. Não, sexta e última não, eu tenho mais, mas vamos lá. Eu sou incapaz, não consigo. Deus vai dizer assim: Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Outra frase negativa: ninguém me ama. Deus vai dizer assim: com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Ou então Deus vai dizer assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.
não tenho futuro. E Deus vai dizer: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Jeremias capítulo 29. Então, cada pensamento negativo que Satanás, o diabo, queira lançar na sua mente, transforme esse pensamento negativo em uma verdade positiva da Bíblia. Reforce a sua fé e reforce a sua identidade em Cristo. Os pensamentos de Deus sempre vão refletir uma visão positiva sobre nós, enquanto que o diabo vai sempre querer nos colocar para baixo, sempre querer colocar uma visão negativa, sempre querer dizer que nós não podemos. Mas Deus, na sua infinita graça, Ele vai dizer que a nossa identidade é a identidade de uma nação santa, é a identidade de um sacerdócio real, de um povo exclusivo de Deus, que somos filhos amados, que somos a coroa da criação, que somos a luz do mundo, que somos templo do Espírito Santo, herdeiros de Cristo Jesus e embaixadores em Cristo. Eu agradeço a todos vocês pela paciência, de me ouvir até aqui. Eu creio que o Espírito Santo deve ter falado de alguma forma aos vossos corações, e com certeza essa palavra gerou um impacto na sua alma, e que você saia daqui pensando: o que é que eu estou fazendo na minha vida? Estou correndo atrás somente das coisas que são interessantes, ou estou em busca das coisas que são importantes? A Bíblia vai falar assim, entre os mandamentos, os 2 mandamentos que Jesus falou assim: amar a Deus acima de todas as coisas. Eu encerro com essa reflexão: será que temos amado a Deus acima de todas as coisas? Será que, por exemplo, no dia da escola dominical, 9 horas, eu prefiro estar aqui aprendendo a palavra de Deus, ou prefiro ficar em casa dormindo até meio-dia? Será que quando tem culto de ensino na igreja, eu venho para os cultos de ensino? Será que eu não estou negligenciando a minha presença nos cultos? Será que estamos amando realmente a Deus? É para pensar. Será que eu estou preocupado com as almas